Walter Delgatti Neto é condenado a mais de 20 anos de prisão por invadir celulares de autoridades da Lava Jato e vazar mensagens. Reportagem de Brasília, André Anelli. No momento, o hacker Walter Delgatti Neto está preso preventivamente pela suspeita de invasão dos sistemas do Poder Judiciário em apuração que envolve suposta participação da deputada federal Carla Zambelli. Agora, a condenação da Justiça Federal contra o hacker é de 20 anos e 1 mês de prisão e multa pelo vazamento de mensagens de celulares de autoridades no que ficou conhecido como Vaza Jato. O hacker foi o responsável por possibilitar a divulgação de conversas entre o ex-procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro. Os diálogos mostravam um suposto alinhamento entre o Ministério Público e a Justiça e acabaram provocando o colapso da Operação Lava Jato. Por conta do caso, Delgatti foi denunciado pelo Ministério Público Federal na Operação Spoofing. Na decisão da prisão, o juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, considerou culpabilidade em grau exasperado, já que os ataques cibernéticos foram direcionados a diversas autoridades públicas, em especial agentes responsáveis pela persecução penal. Na sentença, o magistrado argumentou que a amplitude das vítimas é imensa e poderia render inúmeras ocasiões de extorsões. Ainda de acordo com o juiz, Delgatti é reincidente, conforme comprova a ficha criminal e possui outros registros penais. O juiz ainda considerou o hacker como o líder de uma organização criminosa e outras 4 pessoas foram presas, acusadas de participação nos delitos. Em nota, a defesa de Walter Delgatti Neto disse que ele vai recorrer e que a sentença foi baseada em declarações fantasiosas de co-réus e sustentada por uma delação premiada que não condiz com a verdade dos fatos. De Brasília, André Anelli. Bom, Diogo Schelp, de que forma essa prisão coloca as declarações também que ele fez na última semana na Berlinda, nessa discussão sobre as informações envolvendo também Carla Zambelli? Pois é, Tiago, o Delgatti, segundo a Polícia Federal, ele se envolveu aí num total de 126 crimes de interceptação indevida de comunicação. Quer dizer, não foi apenas o caso das mensagens dos procuradores e juiz da Lava Jato. E isso é realmente muito grave. Ele se tornou, em determinado momento, até uma espécie de herói da esquerda ou dos petistas por ter trazido à tona essas mensagens, por ter conseguido levar ao ocaso da Operação Lava Jato, conseguiu criar ali o ambiente, o contexto que levou o STF, inclusive, a anular as condenações. Inclusive, teve ministros do STF que mudaram de voto, justamente porque o ambiente mudou, isso foi expresso no voto deles, mudou depois do conhecimento que se teve das mensagens da Lava Jato. E aí o que se vê é esse mesmo hacker envolvido, ligado ali de forma comprovada, porque até fotos dele, com a deputada Carla Zambelli, negociando formas de ajudar a criar a narrativa de que as urnas não funcionavam, de que as urnas eram violáveis. Quer dizer, é realmente uma história rocambolesca que mostra o nível que a democracia brasileira se encontra, infelizmente. Agora, isso não significa que tudo que ele disse naquela CPMI seja mentira, há inconsistência. Mas é preciso apurar e buscar e exigir que ele apresente as provas daquilo que ele disse, inclusive, principalmente em relação ao que Jair Bolsonaro teria pedido a ele. Agora, Beraldo, para além dessas questões destacadas pelo Schelp, chama a atenção o timing em que essa decisão da Justiça Federal de Brasília aconteceu? Não, sem dúvida nenhuma, as coincidências de data, agora nesse momento em que Delgatti volta a ser notícia com seu depoimento na CPMI, onde a gente pode ver que trata-se de uma pessoa realmente com problemas ali, a forma como ele fala. Ele mesmo assumiu que tomava muito remédio, depois foi preso por tráfico de drogas, acusou um ex-professor, depois disse que se solidarizou com Lula em razão do que a Operação Lava Jato estava revelando sobre o submundo do governo do PT. E aí
vem como essa figura que tenta ser usada por uma deputada tão ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro para prestar algum tipo de serviço, como se pudesse confiar numa figura como ele. A gente viu este depoimento que ele deu ali com todos os seus advogados. Claramente uma pessoa que não merece a confiança de ninguém sério. Mas aí se resolve usar essa pessoa para ter articulação, para falar com o presidente da República, ir ao Ministério da Defesa. Esse é o grande absurdo dessa história. Como é que Walter Delgatti, depois de tudo que fez com a Operação Lava Jato, ainda pode ter algum tipo de credibilidade com alguém que diz defender e trabalhar em defesa do Brasil? Assim, é uma cena lamentável que vimos ser protagonizada por Walter Delgatti Neto e todos os envolvidos dessa história.